Salve, mano. Bom, questão acho que bem básica, talvez até questão de. Como que é? Exemplo de livro, assim, pra você entender um pouco como funciona a energia, né? A troca de energia, enfim. E é isso, vamos lá. O que a gente pode tirar desse gráfico? Vamos acompanhar e ir escrevendo o que acontece. Então vamos lá. Ele tem uma certa velocidade no início, ou seja, ele tem uma certa energia. Vou deixar aqui no meio, beleza? Deixar aqui no meio porque se aumentar é mais fácil de aumentar aqui, se diminuir a gente diminui. Beleza. T igual a zero, desloca-se para a direita com velocidade constante. Em T1 cai da plataforma. Ou seja, até T1, velocidade constante. Lembrando que a energia cinética é dada por m, velocidade ao quadrado sobre 2. É velocidade constante, energia constante. Até o tempo T1. Fechou? Então, pronto. T1 cai da plataforma, beleza. Em T2, atinge o solo e continua a se mover para a direita. Lembrando que, vamos lá, se ela caiu T1 e T2, ele não falou, eu acho que em nenhum momento, que existe atrito ou alguma coisa, alguma resistência que possa implicar na resistência da velocidade, enfim, atrasar o objeto ou roubar a energia dele. Ou seja, vamos considerar o vácuo, né? Considerar um sistema perfeito, um sistema ideal, sem nada que vá roubar a energia. Então pensa, se ele estava com uma energia gravitacional com uma certa altura h, ok? Ele estava com uma certa altura, mas essa mv quadrado sobre 2. Concorda que aqui no final, já que ele só vai ter velocidade, você concorda que essa velocidade vai ser maior do que era antes? Porque pensa, toda essa queda aqui, ele foi acelerado. Todo esse momento aqui entre T1 e T2, ele foi acelerado. Porque aqui você tem aqui só a gravidade, né? Só o peso no caso. Ou seja, o bloco vai estar sendo acelerado para baixo. Ou seja, ele vai ganhar uma componente Vy, vai ter a Vx constante como era antes, certo? Vai ter uma Vx constante como era antes e vai ganhar uma velocidade, ou seja, ele vai acelerar. Como ele vai acelerar, vamos colocar ele acelerando até o T2. O T2 aqui. Pronto. Ele acelera assim até o T2. Porém, aqui tem uma questão que ele fala que aí sim perde energia. Por quê? Se é um sistema ideal, você concorda que ele vai cair e quicar? O certo é ele cair e quicar, né? Fazer tipo um leve lançamento. Ele cairia aqui com um ângulo θ, né? Perdão, calma aí. Então ele realiza essa queda, cai com um ângulo θ, ele quicaria para cá, sairia voando para cá com um ângulo alfa, enfim. Ou se fosse um caso ideal, ele sairia quicando com o mesmo ângulo θ. Hein? Mas não é sobre isso. Já que ele fala que atinge o solo e continua a se mover para a direita sem quicar, significa que o quê? Que teve perca de energia nesse momento que ele teve o impacto. Porém, pensa comigo. Quando a gente estuda questão de perca de energia, quedas não, perdão, impacto, quantidade de movimento, tem a questão do como que é o nome? Coeficiente de restituição. O que acontece? A gente sabe que ele não atua na horizontal. Por exemplo, se aqui tem atrito nessa plataforma e o bloco bater aqui, né, na hora que ele quicar, né, quando ele quicar aqui no chão, o que vai acontecer? Quando a gente vai considerar o coeficiente de restituição, a gente só considera a velocidade y final sobre a velocidade y inicial. Ou seja, é só a componente no y que esse coeficiente aqui de restituição, entendeu? É só ele que a gente considera. Ou seja, a Vx, já que ele já tinha uma velocidade v aqui, esse v' aqui, em módulo, né? Vou até colocar módulo aqui, é uma constante. Seria o nosso Vx, né? Vx esse sistema. Ou seja, você concorda comigo que quando ela bateu aqui, pum, bateu no chão, e ele perdeu completamente esse Vy, significa que ele só voltou a ter só o Vx. Ou seja, nesse momento que ele teve o impacto, o bloco continuou a andar com a mesma velocidade que ele tinha antes. Ele fala aqui, atinge o solo, beleza, sem quicar. Em t igual a t, t igual a t3, é lançado para cima pela ação do impulso. Né? Tem uma força aqui, beleza. Então até lá, ele vai andar retinho aqui, né? Com a mesma velocidade e mesma energia cinética que antes, né? Já que ele está com a mesma velocidade que antes. Beleza? Aqui, beleza. Tá. Em T3,
é lançado para cima pela ação do impulso. Impulso é igual ao quê? Variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. E ela está relacionada ao quê? Relacionada à velocidade. Se você teve um impulso que lançou o bloco para cima, significa o quê? Se você lançou ele para cima aqui, significa o quê? Lembrando, esse impulso ele só agiu na vertical, ou seja, ele só vai ganhar uma VY. Se ele só vai ganhar uma VY, a Vx não vai ser interferida, significa que, de novo, você vai ter um aumento na velocidade. Não sei quanto, mas vai ser um aumento instantâneo. Vou colocar aqui, por exemplo. Não sabemos. Só sabemos que tem um aumento instantâneo. Daí ele vai ser lançado aqui, enfim. E tá. T4 volta a atingir o Sol. Tá. Ou seja, agora, entre T3 e T4, o que vai acontecer? O Vx, lembra, a todo instante ele é constante. Ou seja, todo instante aqui é constante, beleza? Quando esse bloco for lançado por causa desse impulso, ele vai fazer um lançamento oblíquo. Quando ele atingir essa altura máxima, aqui, certo? Quando ele atingir essa altura máxima, qual a velocidade que ele vai ter? Só a Vx, concorda? Já que esse aqui é um gráfico da energia cinética somente, é só um gráfico relacionado à energia cinética, ele vai falar que o quê? Que ele vai ganhar uma certa velocidade por causa desse impulso, uma certa velocidade máxima. Ganhou uma certa velocidade máxima aqui, nesse instante aqui do impulso, que o impulso agiu. Então pronto, ganhou uma certa velocidade aqui. Perdão, calma. Enfim, vou considerar qualquer altura aqui, que não é interessante pra gente. E conforme essa bolinha for subindo, o que vai acontecer? Conforme ela for subindo, a componente VY vai diminuindo, concorda? Até atingir a altura máxima. E daí você só vai ter a componente Vx. Ou seja, ela vai diminuindo até atingir a máxima, porém, quando passar da máxima, ela vai aumentar também. Né? Porque aqui, daí, enfim, ela vai ter uma VY para baixo, enfim, ou seja, vai aumentar a velocidade total. Eu imagino que seria mais ou menos assim que aconteceria, né? Mais ou menos assim, até o T4 que ele bate de novo no chão. Fechou? Acho que vai ser algo mais ou menos relacionado a isso. Vou ver o gabarito aqui. Foi mais ou menos isso que aconteceu mesmo. Deixa eu deixar o gabarito aqui do lado, só para interpretar. É que no caso ele considerou, eu não saberia qual a altura, né, desse impulso, qual a potência do impulso. Mas basicamente foi o que eu fiz, né? Seria assim, toma. É o T4. Foi? Entenderam? Desenhei cada ponto para vocês entenderem. Essa ligada, né? Ele deu uma ligada aqui, mas pode ligar, né? Passa. Fechou? Acho que eu consegui explicar cada ponto. Só uma questão de ir acompanhando e entendendo a lógica, lembrando que ele só está tratando de energia cinética, não energia total, mecânica, né? E é isso, tamo junto.